Iniciar. Tá gravando. Tá ouvindo Pensei em um negócio agora, vou compartilhar com vocês. Tem nada a ver com a aula de hoje. Só veio na minha cabeça. Não, tem a ver, sim. Não é o tema. Tava ouvindo uma pessoa dando um podcast. Nossa, a água tá caindo tudo aqui. E ela tava dando uma explicação filosófica, falando de alguns filósofos famosos e tal. Era tipo autociência. Daí eu fiquei pensando, de que adianta, né? O cara falava bem e tal, mas é tipo falando japonês para índio, né? Porque a maioria das pessoas que nem vai ouvir o que ele tem que falar, elas falam outra língua, elas falam a linguagem religiosa, a linguagem cristã, né? Católica, cristã, tal, da religião cristã. E não vai ter, não tem acesso, não vai chegar. É tipo assim, o drama é o seguinte, sabe quando você é pobre? Vocês devem saber, né? Que eu acho que a maioria. Você é pobre, você não tem grana, aí você tá passando, você vai, sei lá, você vai viajar. Aí você não conhece o lugar, né? Ou mesmo a sua cidade mesmo, você não conhece o lugar. Aí você vai dar um rolê, você precisa almoçar, aí você vai dar um rolê. Aí você passa em frente ao lugar, aí o lugar tá, cara, chique. O que que você faz? Você passa reto, você não entra, não é? Você olha, o seu lugar tá cara chique. Aí você fala, não, vai entrar aí não, isso aí deve ser o olho da cara. Ah, aí você vai, anda, aí você vê um lugar meio sujinho, né? Com as cadeiras meio ruins, mais ou menos assim, né? Aí você fala, aí deve dar, né? Aí eu acho que eu consigo pagar esse almoço aí. Aí você entra. É assim que somos, nós somos assim. Quando a pessoa passa assim, que ela vê uma explicação que é muito chique, ela passa batido. Ela nem entra, fala, não, isso aí não é para mim. E a maioria das explicações filosóficas soam assim para quem fala uma linguagem de crenças simples, né? Não, acredita, tenha fé, não sei o quê. Fé é simples. Se você falar um pouco mais requintado do que isso, vai ficar parecendo um restaurante chique e você passa batido. Ah, pronto, fiz minha reflexão, ficou registrado aí. De onde você tirou isso, Ferrari? Não sei, veio na minha cabeça nesse exato momento. Eu tinha pensado outro dia, eu lembrei, aí decidi falar. Ah, então vamos para o último passo do nosso ciclo de autociências passo a passo. Aula de número 40 do livro 40, leitura do livro Pior Pecado, que vocês foram caminhando até chegar aqui, desde lá do dia da primeira segunda-feira de janeiro. Para começar isso aqui, eu faço uma pergunta para você e fazer uma avaliação, né? Porque quando está terminando, começa aquela coisa, retrospectiva, pensar a respeito, como é que foi, prós e contras, valeu, não valeu a pena e tal. Aliás, amanhã eu vou fechar o grupo, vou deixar só um tópico aberto. Eu vou durante uma semana, e depois de uma semana também vou deletar o grupo do Eureka 25. E o tópico que eu vou deixar aberto é o tópico de para vocês me darem um feedback sobre como é que foi a experiência de fazer o ciclo de estudos. Para eu saber, né? Eu tive aqui desse lado, você teve desse lado. Eu tive a minha experiência e você teve a sua. Eu de professor, você de aluno. Então, eu quero saber como é que foi a sua experiência de aluno no ciclo de estudos Eureka
E se você tiver alguma observação, sugestão, essas coisas, vou colocar tudo isso lá no top. Eu quero saber também, porque você me ajuda a pensar em coisas que posso melhorar, ou talvez umas coisas que eu esteja fazendo que em vez de ajudar está atrapalhando, eu paro de fazer, enfim, você vai me ajudar com isso. Então, não é. Já acabou o ciclo de estudos, né? Então, não vou fazer, o Ferrari vai me tirar. Não tem como te tirar, você já fez, já terminou. Aliás, você já, a partir da última tarefa, que terminou na segunda-feira, você já graduou, você está graduado, você, para mim, você já é um veterano. Eu coloquei lá no grupo da tarefa o link para você poder entrar no grupo dos veteranos se você quiser. Eu não vou adicionar ninguém, porque aqui na oficina é tudo na base do arbítrio, da escolha. Se você decidir entrar, você clica e entra. Se você decidir não entrar, você não clica e não entra. E também tem o link lá para o grupo de práticas. E mesma coisa, você que decide. Eu vou explicar no final dessa aula sobre o grupo de práticas e vou conversar com vocês qualquer dúvida que vocês tiverem, porque vai começar na segunda-feira que vem. Então vocês precisam decidir rápido se vocês querem ou não entrar. E mesmo vocês que entraram, vocês vão decidir se vocês estão dispostos mesmo a participar. Vocês não sabem como é que é? Então eu vou explicar aqui para vocês tomarem uma decisão consciente, pelo menos tendo uma ideia do que vai acontecer lá. Então, agora vocês já são veteranos, né? Fizeram a caminhada toda, são veteranos. E eu estava falando de fazer a reflexão de fim de ano, né? Então, terminamos o ciclo de estudos Eureka. Eu cumpri a minha parte, que eu prometi no primeiro dia. Eu vou ser o pior professor que eu puder, no sentido de o mais cri-cri. Eu vou ficar cutucando os seus equívocos e tal, para que você desperte a consciência. E eu dei o meu melhor em ser o pior, né? Agora eu quero saber se você deu o seu melhor. Hein? Você se dedicou mesmo? Então tá bom. Fica aí a pergunta para você responder. O que acontece aqui, muito, infelizmente, né? É que vocês passam um ciclo de estudos inteiro, que quem fica até o fim, porque muito existe, tipo assim, vamos ver o que esse cara tem, vamos ver o que esse cara tem para falar, vamos ver. Aí eu vou falando, né? Ciência do óbvio, vou falando. Aí vocês vão, faz sentido, vamos ouvir mais um pouco. Agora já ouvi metade, vou ouvir até o fim. Aí vocês passam o ciclo de estudos assim, tipo, vendo se vale a pena mesmo fazer o ciclo de estudos, do primeiro ao último. Aí chega no fim do ciclo de estudos e fala, valia a pena eu ter feito esse ciclo de estudos com dedicação. Só que eu não fiz. Mas é gratuito, então eu vou fazer de novo. Porque o que eu fui de relapso da primeira vez, eu não vou ser da segunda vez. Pô, podia já não ser relapso desde a primeira vez, né? Então tá. Mas é isso, não é da minha conta. Eu faço a minha parte. Como eu falei, eu estou perguntando se você fez a sua. A minha eu fiz. A sua é da sua conta, você que se vire com a sua consciência aí e com as suas escolhas. Babá, da. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre o livro e sobre o tema, e depois a gente vai conversar sobre a fase de práticas para vocês poderem decidir. Tá desligado.
Vocês leram no livro os cinco não, pior pecado? E ele fala sobre o pior pecado, depois trata das cinco fases do luto. Então, eu queria começar propondo para vocês pensarem sobre essa questão do luto. A gente, você, o luto é o que antecede não, que vem depois do falecimento, da morte. Então, o mais comum em pensar em luto é assim: você tem uma pessoa, um ente querido na sua família, aí esse ente morre. Aí, a partir desse momento que ele morre, você entra na fase do luto. E aí, esse estudo que estava lá no livro, e que é um estudo que eu só fiz uma analogia, né? Ele vai falar sobre esse processo do luto, que são divididos em 5 fases. Eu achei positivo escrever esse livro, porque a gente já tinha tratado de 2 fases desse processo, que era a fase da, da negação e da esperança. Né? Aí eu falei, já vou logo falar das 5, aí fica 5 hoje. E aí eu falei, acho que foi na aula passada, aí acabou virando, no ano passado, acabou virando um livro. Então, a ideia mais comum, quando se fala em luto, é pensar, morreu alguma pessoa, algum ente querido, e a pessoa está atravessando um processo de luto, que é onde ela sente a perda. Tem isso, sim. Só que eu diria que essa parte é a parte mais superficial do luto, do entendimento do luto. Que morreu um ente, aí você fica ali naquele processo de sentir a perda daquele ente. Isso é a coisa mais, é o pensamento mais superficial que você pode ter a respeito do luto, é esse. E é por isso que era mais comum. Quando se fala em luto, só logo se pensa nisso. O que eu vou falar para vocês agora é mais autocientífico. Logo, é mais aprofundado. É uma maneira de pensar o luto que, em geral, não se pensa. Esse processo do luto acontece quando uma coisa morre. E o que morre a todo instante na nossa vida? O que a gente precisa entender é que a gente está o tempo todo vivendo lutos. É isso que eu vou tentar demonstrar para vocês. Você está o tempo inteiro vivendo lutos, pequenos, médios e grandes. Ininterruptamente, o tempo todo. Por quê? Porque isso que você chama de vida, na verdade, é um processo de morte, não é? Não é um processo de morte? Pensa assim, João. Se for que você chama João, escolhe tem um João aqui, não vou usar outro nome. Vamos supor que você chama Rodolfo. Aí o Rodolfo deita para dormir no dia 22. Quando o Rodolfo acorda no dia 23, o que aconteceu com o Rodolfo do dia 22? Morreu, não é? O Rodolfo do dia 22 está morto e sepultado. E pior, não teve nem velório. Não teve velório pro Rodolfo. Rodolfo 22 morreu e ninguém
ninguém nem sepultou ele. Não teve velório, não rezou, não teve missa, nada. Rodolfo morreu, se foi e pronto. E eu falei um dia para você ter uma visão clara, mas isso é um minuto, né? O Rodolfo do meio-dia, ele tá lá almoçando, aí dá 12:10. Cadê o Rodolfo do meio-dia? Morreu. O Rodolfo do meio-dia está morto, falecido. Sim, foi. E assim sucessivamente. Se você for pensar, cada segundo é um falecimento. Muito bem. Então, o luto ele tem a ver com o processo da vida, porque a vida é uma sucessão de mortes, de falecimentos. Você está sempre em luto. Claro que tem coisas que você sente mais o luto. Por quê? E o que acontece quando tem coisas que você sente mais o luto? O que aconteceu quando você fala, nossa, eu estou num luto prolongado aqui, né? Está demorando. De qualquer coisa, seja do Rodolfo das 22 horas, seja do que for. O que acontece é que você está patinando numa das 5 fases. Porque você está todo instante experimentando lutos. Só que você passa rápido pelas 5 fases, em geral, ou para a maioria das coisas. Só que tem coisas que não, você engasga, você para, você fica. Você não passa pelas 5 fases, você enrosca em alguma fase. É quando você, sei lá, você enrosca na revolta, aí você fica lá na revolta, ou então você fica na vingança, né? Ou então você fica na lamúria, ou então você fica deprimido, né? Ou então fica na esperança, você fica enroscado. Aí aquele luto se prolonga. Aí parece, tá, aqui teve um luto. Não, tem o tempo todo. Só que tem hora que você enrosca. E parece que aquele é o luto. Não, mas é o tempo todo. Você está o tempo todo no processo de luto. Se você não enroscar nunca, você vai passando sempre pelas 5 fases. Agora, se enroscar, fica parecendo que você está num luto ali. Aí é porque está enroscado em alguma das 5 fases. E essa coisa que essa explicação, que é a oficina das 5 fases, ela é excelente, porque vai te ajudar a identificar por que você está com esse luto prolongado. Você está se enroscando numa dessas 5 fases. Aí você olha e fala, nossa, eu estou aqui na esperança. Por isso que eu estou nesse luto prolongado. E aí você fica, se conscientiza e solta e vai para a próxima e termina, até chegar na aceitação. Essa é uma coisa interessante de pensar sobre o luto. Então, luto não é só sobre quando morre um ente querido. Essa é a parte mais superficial do entendimento do luto. Luto a todo instante. Outra coisa é que o luto, como que eu vou. Eu sei o que eu quero dizer, mas quero escolher o jeito certo de entrar na coisa. Quero botar um contraste para vocês entenderem pelo contraste. Você alguma vez entrou em luto ou em resistência com a vida? Porque o luto é uma resistência, né? Porque quando você não aceita é porque você está resistindo. Com algo desejado, tipo assim, vamos supor. Vamos pegar essa ideia mais superficial do luto, que é o falecimento de um ente querido. Morre um ente querido, luto, certo? Agora, já aconteceu com você, ou você já viu acontecendo com alguém, de nascer um neném aquela pessoa ou a família entrar em luto. Todo mundo veste de preto, fica triste. Eu falo, o que aconteceu? Nasceu uma criança na família.
estamos de luto. Não existe isso, né? Quando a criança nasce, é festa, oh, alegria, então não tem luto no nascimento, só tem luto na morte. Não é? Por quê? Porque o nascimento é desejado e a morte é indesejada. Então perceba, o luto está ligado com o indesejado, que está ligado com a insatisfação, quando o desejo não é realizado. Então, o que é o luto, na verdade? É você lastimando um desejo que não se realizou. É você lastimando, não aceitando que o seu desejo foi frustrado. É a não aceitação da insatisfação. Se você aceitar a insatisfação, não tem luto. Então, a não aceitação da insatisfação é o luto. E o que é a insatisfação? É o desejo castrado. Lembra que a gente falou da castração? Castração, lembra? Que tinha a ver lá com a psicanálise do Freud e tal. Castração. Então, toda vez que o seu desejo é castrado, toda vez que alguém fala não para você, a vida fala não, o vizinho fala não, o clima que você quer que chova não chove, fala não, a porta que você quer que abra não abre, ela fala não. Toda vez que a vida fala não, você está sendo castrado. Seu desejo está sendo castrado, porque você quer um sim, mas está recebendo um não. Então, seu desejo está sendo castrado. Toda vez que seu desejo está sendo castrado, se você não aceitar a castração do seu desejo, você entra nas 5 fases do luto. Você entra no processo de luto. Toda vez. Não é só quando morre um ente querido, toda vez. Você chega lá para comprar um sorvete na padaria e você quer o sorvete de açaí com granola, ou com, sei lá, com banana, açaí com banana. Aí você chega lá e você abre a geladeira, ninguém nem fala não para você, só abre e você vê que não tem. Seu desejo foi castrado. É como se seu desejo foi castrado. Se você não aceitar, e você fica insatisfeito. Se você não aceitar a castração do seu desejo, que não tem sorvete de açaí com banana, você vai entrar no luto. Não precisa ninguém morrer na sua família para você entrar de luto. Basta não ter sorvete de açaí com banana na geladeira e você já entra no processo de luto, se você não aceitar a castração. E aí você pode, no processo de luto, você vai passar pela primeira, segunda, até chegar na aceitação. Você vai ter que passar pelas 5 fases. E se você não passar rápido, você vai ficar lá, rolando numa fase, outra fase, outra. Tudo isso por causa de um sorvete de açaí com banana, exatamente. Por causa de ou qualquer outro desejo castrado, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só parece maior quando morre um ente querido, porque você tem mais afeto pelo ente querido do que pelo sorvete de açaí com banana. Agora, se o seu afeto pelo sorvete de açaí com banana fosse tão grande quanto o pelo ente querido, na hora que você abrisse o freezer, você ia chorar. Ia, ia chorar. Igual quando morre um ente querido. Beleza? Então, eu acho que é legal vocês refletirem sobre isso.
perceberem a obviedade disso, porque quando eu vi a tarefa de vocês, eu percebi que vocês não perceberam. Ninguém sacou isso. E então eu tive a ideia de trazer à tona esse aprofundamento no entendimento do luto. Porque o luto é o seu dia a dia. Porque o desejo castrado é o seu dia a dia. E toda vez que o seu desejo é castrado, se você não fica esperto, você começa a enroscar nas 5 fases. Não é? Quando você chega lá e não tem sorvete, já sai com a primeira coisa que você faz é ficar irritado, a primeira fase. Aí depois você vai reclamar, como que não tem sorvete? Né? Com o dono da padaria. Aí depois você vai se vingar, vai falar, não vai naquela padaria, porque lá não tem sorvete de açaí com banana. Aí depois vai ficar esperando chegar. E aí? Não, uma hora chega, e nunca que chega, porra. Por fim, você aceita. Não tinha, não tem. Desejo frustrado. Muito bem. Então agora eu vou seguir adiante e vou falar da questão do pior pecado. Aqui eu falei, isso aqui que eu falei agora foi sobre a questão do luto. Eu tentei ampliar o entendimento de vocês sobre o luto, para vocês não ficarem só pensando no luto na morte de um ente querido. Agora eu vou tentar ampliar. Agora eu vou falar sobre a questão do pior pecado. Ficar de olho aqui, porque eu suponho que vocês vão ter perguntas sobre as práticas e não quero deixar para ficar sem tempo para conversar sobre isso. Muito bem. Tanto no livro Meia Culpa como nesse livro, a questão principal, a obviedade na qual a gente está rodando em volta, é a seguinte: escolhas têm consequências. Ah, Ferrari, óbvio, é óbvio. Exatamente, é óbvio. Porque aqui na oficina a gente pratica a ciência do óbvio. Então, nunca, jamais, em momento algum, eu falo nada que não seja óbvio. Então, estou falando uma coisa que é óbvia. Escolhas têm consequências. E o que acontece que isso é inevitável, não dá para burlar esse funcionamento da experiência. Isso acontece na experiência humana e acontece em toda a experiência de criação. Porque senão não tem criação. A criação é a consequência, é o efeito, né? Causa e efeito. Escolhas têm consequências. A causa produz o efeito. Então, isso funciona para samambaia, funciona para minhoca, funciona para tudo. Seja lá do que o ser está brincando, está funcionando isso aí. Escolhas têm consequências. Então, não tem como burlar isso. Só que a gente tende a como que eu vou dizer isso aí? A palavra não é ignorar,
Eu poderia dizer, não, a gente tende a ignorar isso. Não é ignorar. A gente tende a ignorar isso, sim, está correto. Mas o que eu quero dizer é que eu vou ter que falar do jeito beta, porque eu não estou conseguindo colocar de um jeito bonitinho falando. Hum, acho que é assim. Escolhas têm consequências. Aí a gente experimenta as consequências e não quer entender. É isso. A gente experimenta as consequências e não quer entender que elas não estão ali por acaso. A gente não quer entender que elas não. Elas não, a gente quer achar que elas surgiram do nada. A gente quer achar que as consequências são aleatórias, caóticas, e não tem nada, não tem nenhuma relação causal com quem está experimentando. É mais ou menos assim. Você. É como se você pegasse ligasse a televisão, começasse a assistir um filme horrível e falasse. E não entendesse que você só está assistindo aquele filme horrível porque você ligou a televisão e começou a assistir aquilo ali. Você não quer entender que a sua realidade, que é a consequência, ela tem relação causal com você. Ou seja, que você é a causa da sua realidade, você é o criador da sua realidade. A gente vive na realidade que a gente vive experimentando como se a gente fosse vítima da realidade. A gente não entende, não, essa realidade está aqui porque escolhas têm consequências. E ela está aqui porque essa realidade que está aqui agora sou eu experimentando as consequências das minhas escolhas. A gente não quer aceitar isso. A gente não quer viver com essa consciência. É isso, negligenciar, por aí. Eu vou falando, vai esclarecendo. Então, você está lá, sei lá, você está lá num. Você tem um filho, aí seu filho faz uma coisa que você não gosta, ou ele está tendo uma vida que você não aprova. E aí você acha que você não merecia isso. Eu não merecia estar experimentando isso. Ah, a palavra é essa, é injusto. Isso aí. Você pensa assim, eu não merecia estar experimentando essa realidade. Como não? Se ela é a consequência das suas escolhas. Ah, mas eu não escolhi que o meu filho fosse dessa maneira. Não, mas você escolheu casar e ter filho. O resto vem no pacote. Esse livro é para a gente despertar para isso. E a sua escolha tem consequência e você está sempre experimentando a consequência da sua escolha. Então, o sentimento de que você está sendo injustiçado, ele só acontece porque você vive nessa crença equivocada. Sua realidade é justamente o resultado das suas escolhas. Se ela é justamente o resultado das suas escolhas, cadê a injustiça? Não tem justiça nenhuma.
Não tem como ter justiça, porque esse funcionamento, escolhas, tem consequências, não deixa de acontecer nunca em lugar nenhum. Ah, mas eu não escolhi, sei lá, pegar Covid. Ué, mas você não escolheu fazer parte, respirar, fazer parte, ter um corpo, fazer parte do ser humano e respirar? Vem no pacote. Todas as doenças que tem no mundo físico vem no pacote de você decidir ter um corpo físico. No final das contas, você voltar lá para trás mesmo, você vai falar assim, seu grande trunfo, né, que é o trunfo do materialismo, eu não pedi para nascer, né? Por isso que a gente estudou lá no livro. A melhor coisa que você podia fazer na vida você já não fez. Você pediu para nascer. Porque a hora que você pede para nascer, vem tudo no pacote. Então, é resultado da sua escolha de ter decidido nascer. Ah, mas eu não pedi para nascer. Aí é o trunfo do materialismo. Né? Porque na visão materialista está correto. Você não pediu para nascer. Você foi forçado. Ah, então, é fundamental entender isso. Escolhas têm consequências. E tudo que você está experimentando é justamente o resultado das suas escolhas. Ah, que bosta, que eu fiz umas escolhas de merda, né? Tudo bem, mas você pode escolher de novo. Ah, mas as que eu já escolhi já não dá mais para mudar. Essas não, mas daqui para frente. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte. Agora aprofundando mais. Para a gente entender o pior pecado. Você passa a vida achando que você fez muitas escolhas. Você errou muito. Você escolheu, devia casar ou comprar uma bicicleta. Aí eu decidi casar, errei. Ou decidi comprar uma bicicleta, errei. Direita, esquerda, eu peguei a esquerda, errei. Errei. Morar lá ou aqui, errei. Errei. Comer aqui, não, comer lá. Você acha que você é, tinha milhares de escolhas. E aí você errou em várias delas. Você pecou, né? Você fez escolhas que você se arrepende. Então, errado e pecado são sinônimos. Então, você errou, você pecou, você fez escolhas que não deveria ter feito. Só que isso está errado. Porque você não faz milhares de escolhas. Você acredita que faz milhares de escolhas, mas você não faz. Você só faz uma escolha. Todas as suas escolhas, todas elas, se resumem a uma só. Sim ou não, não é? Todas as suas escolhas se resumem a sim ou não. Isso, sim, não. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Tarará, sim, não. Lalá, sim, não. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Tudo se resume a sim ou não. E o que é esse sim ou não?
É você decidindo se aquilo está em acordo com a sua unicidade, sim. Ou não está em acordo com a sua unicidade, não. Se aquilo para você é autorrealização, sim. Ou se não é autorrealização, não. Independente da roupa que a escolha tiver, se você casa, se compra uma bicicleta, se você vai subir ou descer, se você vai comer caviar ou banana, na verdade é sim ou não, é se você decidindo se a coisa está ou não, sim ou não, em acordo com você, não é? Com a sua necessidade. Isso aqui é sim para mim ou não para mim? É isso. Não tem milhares de escolhas, só tem uma escolha para você fazer o tempo todo. Só tem uma escolha que você está fazendo o tempo todo. Sim para mim ou não para mim. É isso que você está fazendo o tempo todo. Só que escolhas têm consequências. Dei a volta toda, agora eu vou voltar nisso. Escolhas têm consequências. Então, quando você faz essa única escolha, porque só tem uma escolha para você fazer, que é sim ou não, sim para mim ou não para mim. Quando você faz essa única escolha errada, quando você escolhe não para mim, abre-se um leque gigantesco de consequências. Gigantescos de consequências de uma simples escolha. E aí o que acontece quando abre esse leque gigantesco de consequências? Você acha que essa consequência gigantesca que se apresentou na sua frente vem de várias escolhas, não vem de uma única só. E você se perde nesse mar de consequências dessa única escolha. E você não consegue conceber que tudo aquele monte de treco ruim, de treco desagradável, de treco diabólico, infernal que você está experimentando, veio da porra de uma única escolha. Não para mim. Esse é o pecado original. O pior pecado. Fala não para mim. Aí o que acontece quando você fala não para você? Você estava lá, num mundo de consequências que era resultado do sim para mim. Que é o quê? O paraíso. Aí você fala não para mim. Puf! Absoluto oposto. Se abre, você estava lá no paraíso, puf! Você é jogado no inferno. Por quê? Porque escolhas têm consequências. Então, se você escolhe não para mim, puf, vai se abrir um universo inteiro de consequências do não para mim. E você vai ficar perdido lá sem entender que você tá lá experimentando aquilo por causa de uma única escolha, que é o não para mim.
Aí você fala, de onde que vem isso? Por que isso? Então, não sei o quê. Tá tudo no pacote do não para mim. Tava tudo lá no pacote do não, só esperando você clicar. Igual você vai, clica lá no vírus, pum, infecta o computador. Como é que vem essa porra toda no meu computador com um clique? Tava no pacote do vírus. Tava no pacote do vírus. E aí, o que você vai tentar fazer? Você vai, como você tá, se perdeu, de se esqueceu que você tá lá por causa do seu pintor pelo nome para mim, você tá lá experimentando aquele universo de, 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 de baboseira, de coisa ruim, infernal. Aí você vai fazer o quê? Tentar resolver a consequência. Aí você vai lá, né? Você faz uma escolha aqui de não para mim, aí afeta seu emprego, seu relacionamento, sua família, seus amigos. Aí você vai tentar resolver seu emprego, seu relacionamento, sua família, não sei o que, não sei o que. Fica tentando resolver aqui e não resolve aqui o que está causando essas coisas que estão aqui, que é o não para mim. Aí, porra, tentando resolver o meu emprego, mas não consigo. Tentando resolver meu lazer, não consigo. Tentando resolver minha família, tentando resolver situação financeira. Não vai resolver nada disso aí, é só consequência. Por isso que a oficina fala, com consciência tudo se resolve. Você precisa entender isso. Que é essa a sua decisão aqui, porque é a única que você faz, você escolhe em si, não, que cria tudo o resto. E não adianta você tentar resolver tudo o resto, se tudo o resto é efeito. Você tem que ir na causa. A causa é você estar optando por não para mim. Está vivendo contra a sua unicidade. Aí o que acontece? Essas consequências, tudo aqui ruim, infernal que você está experimentando, é castigo da sua escolha? Não. É você errando para aprender o certo. Errando para aprender o certo. Aí você fica lá sofrendo com a família, com o emprego, para entender que no final das contas, tudo aquilo lá, toda aquela merda toda, vinha de uma única decisão. A decisão da autonegação. A decisão de tentar ser outro. O que é absurdo. Como que você vai ser outro se você é você? Sempre você. A decisão de tentar viver fora da sua unicidade. Tudo deriva daí. Então você tem que experimentar todo o inferno para perceber essa coisa simples e ridícula. A hora que você percebe, você fala, não, não acredito, não pode ser. Eu não posso ser tão burro assim. Isso é ridículo, isso é óbvio. Ninguém consegue viver fora do que é, em desacordo com a sua própria natureza, é impossível. Da onde que eu enlouqueci? Que loucura foi essa da qual eu fui acometido? Exatamente, pergunta a mesma coisa. Que loucura é essa da qual você foi acometido? Porque é uma loucura. Até uma samambaia sabe que isso é loucura. A samambaia não tenta ser pé de amora, não tenta ser goiaba. Até uma minhoca sabe. A minhoca não tenta voar igual a abelha. Mas nós, seres humanos, as criaturas mais inteligentes do planeta, não percebemos o óbvio. De que escolhas têm consequência. Se você decidir viver fora de uma coisa que é impossível,
você vai experimentar um inferno que é para você perceber que é impossível. Então só tem um pecado. Só tem um pecado. Ele é o pior pecado. Eu escrevi esse livro ano passado, eu não lembrava, mas esse ano eu acabei voltando nele sem querer, quando eu fui falar, acho que foi no Meia Culpa ou para trás, que eu fui falar, reclame a si, que eu falar que a blasfêmia é o único pecado que não é perdoado por causa disso. Né? Você vai negar, se nega como criador da sua realidade. Mas é muito importante que isso aconteça, porque é errando que se aprende. Então, iluminação em 2 passos. Vocês viram isso no primeiro dia de aula da oficina. Subir no cavalo, cair do cavalo. É isso. Errar para aprender. Iluminação em 2 passos. Se você não pudesse errar, você não poderia aprender. Então, esse é o pior pecado. E é o único pecado. Não tem 2 pecados, só tem um. Porque só tem um erro. Eu vou contar uma história aqui para também ajudar vocês a ressignificar o entendimento de erro. Eu não sei se vocês ouviram aquela música lá que eu fiz recentemente. Não, ela já é antiga, mas eu refiz. Que fala: o pior pecado é o certo. Porque tem uma sutileza aí no entendimento da questão do erro e do errar e tal, então eu vou falar sobre isso. Vou contar essa história rápida para ir concluindo essa parte aqui. E a gente ir para a questão das práticas. Quando eu estava na faculdade de comunicação, esse ano eu acho que eu não contei essa história, mas em geral eu acabo contando. Eu gostava de fazer redação e tal, eu ia bem nas redações. Eu tinha um amigo que morava na mesma rua que eu, a gente morava, a faculdade era perto da minha casa, eram uns 3 quarteirões de distância, numa subida assim. Na volta era descida e tal. Então a gente subia junto, geralmente, a gente estudava à noite, e aí Maria trabalhava, então a gente chegava do trabalho, comia rápido, subia a ladeira, ia para a aula e descia a ladeira junto, então a gente estava sempre junto conversando. Ah, Lupércio ele chamava. Bacana o nome dele. Diferente e bacana. Aí a gente estava sempre conversando, eu ia bem nas provas e eu era inventivo, sempre fui inventivo, criativo e tal. E um dia ele falou, ele pediu se eu podia fazer as provas de redação para ele, porque ele se sentia bloqueado na criatividade dele. Ele falou assim: você não pode fazer, a gente troca as provas, você faz a minha e você me devolve. Aí eu pensei, como eu gostava de fazer redação, e ele era bastante amigo meu, eu falei, tudo bem. Só que, ó, eu não vou caprichar, não, tá? O que vier na cabeça eu escrevo e daí a gente troca, destroca e tudo bem. Aí falou, beleza, não tem problema. Qualquer coisa que você escrever vai ser melhor do que eu. Então tá. Não tinha responsabilidade nenhuma com a nota dele e ele estava me dando aval. Aí eu comecei a fazer as provas de redação dele. Aí o professor dava o tema lá na aula é uma aula de redação, né? Ele dava o tema na aula de redação, aí eu fazia a minha prova com esmero, caprichando,
E aí terminava, pegava a prova dele e fazia de qualquer jeito. Aí a primeira coisa que vinha, eu fazia e dava para ele. E aconteceu uma coisa que eu não esperava. Eu não esperava. Eu sempre ia melhor nas provas dele do que nas minhas. Eu sempre ia melhor nas provas dele, que eu fazia de qualquer jeito, sem capricho, sem nada. Nas minhas eu caprichava e tal. E a minha nota era sempre abaixo da dele. Às vezes a dele superava muito. E eu fiquei cafifado com aquilo. Ah, porra, como é que eu vou melhor na prova dele do que na minha? Sendo que eu caprichei na minha e fiz de qualquer jeito dele. E aí eu fui começando a entender uma coisa. Começando a nascer uma coisa em mim. Você já estava vindo. Se vocês olharem na literatura da oficina, por trás da literatura da oficina tem muito do que eu vou falar aqui. Porque era uma eureka que eu precisava ter. E a hora que eu tive essa eureka, me libertou. Então vou transmitir ela para vocês. E eu já fazia, mas não era consciente ainda. Então eu precisei passar do processo de conscientização do que eu fazia para poder explicar o que eu fazia. Porque senão eu só ia fazer. Era que nem você chegar para alguém que sabe fazer, dar uma cambalhota e falar, como é que faz para fazer essa cambalhota? Ele fala, não sei, só sei fazer a cambalhota, mas não sei te explicar como é que eu faço. Era mais ou menos isso. Eu sabia dar a cambalhota, mas eu não conseguia explicar para ninguém o que era a cambalhota, como é que fazia. Né? E aí foi nascendo em mim a conscientização dessa coisa. E essa foi uma etapa. Eu acho que teve até coisas anteriores a isso, mas eu vou começar a história daí para frente. Faculdade, eu devia ter o quê? 20 anos de idade, por aí, 21. Porque prova de redação mesmo, acho que foi no segundo ano. No primeiro ano não tinha redação. Terceiro, enfim, por aí. Aí eu me questionava, porra, como é que eu vou melhor na prova do cara do que na minha? Né? Aí eu comecei, eu tinha pergunta. E aí eu precisava entender a resposta. E aí eu comecei a tentar descobrir por que eu ia melhor na prova do Lupércio do que na prova do Ferrari. E aí um dia eu entendi. Porque eu fazia a prova do Ferrari para acertar. Eu queria acertar. Eu queria tirar nota. E então eu fazia a prova tentando controlar a nota. Eu queria controlar a nota. Eu fazia a prova, sim, fazia aquilo, fazia essa prova aqui, ela vai me dar uma nota 8 ou 9, não sei o que. Fazia assim. E fazia colocando na prova tudo que eu precisava fazer para que eu obtivesse o resultado desejado, que era a nota. Na prova do Lupércio, eu não estava nem aí por controlar nada. Eu deixava fluir. É o que hoje em dia as pessoas falam, entra no flow, fica no flow. Era isso. Ia no flow, vinha a primeira ideia que vinha na cabeça, a primeira, não era nem a segunda, não ficava escolhendo ideia. A primeira que vinha, eu ia no flow dela, ia deixando ela desenrolar ali. Então, na segunda prova, eu não queria acertar. Eu não tinha essa intenção de fazer a coisa certa. Na primeira, sim, eu queria fazer a coisa certa. Então é por isso que na música que eu falei para vocês, fala, o pior pecado é o certo.
Mas a história não termina aí. Aí eu fui me conscientizando disso e um dia eu estava descendo a ladeira com o Lupércio. E ele percebendo que eu ia bem nas provas dele, começou a ficar contente, né? Começou a tirar nota boa começou a tirar nota boa nas redações. E ele queria saber qual era o segredo, né? Eu não ia ficar eternamente do lado dele, não ia viver no bolso dele, tirar qual. Em algum momento a gente ia acabar a faculdade e tal, e ele, se eu contasse para ele qual era o segredo da criatividade, de tirar aquelas notas bacanas, ele ia poder ganhar autonomia, né? Ele não ia precisar mais de mim. Que ele estava indo bem, mas ele estava dependente, ele podia adquirir autonomia. E aí ele fez a pergunta de US$ 1 milhão. Ele perguntou: como é que eu faço para ser criativo igual você? Aí eu já estava no processo de reflexão, de entender porque eu tirava nota melhor na, na prova dele do que na minha. E eu pude dar uma resposta para ele, porque eu tinha que dar uma resposta que respondesse, que dissesse como que você faz para ser criativo. Não igual a mim, mas ser criativo. Ele fez a pergunta e ficou esperando ansiosamente. Agora o Ferrari vai me entregar a décima, a 19ª chave da criatividade suprema. Como é que eu faço para ser criativo? Eu olhei para ele e respondi com uma palavra de 4 letras. E-R-R-E. Se você quer ser criativo, então R. R. Eu tiro nota boa na sua prova porque eu erro. Na minha eu vou mal porque eu quero acertar. Se quiser ser criativo, R. Hoje em dia as pessoas falam assim, é a mesma coisa, a mesma percepção. Fala, pense fora da caixa. Quer pensar fora da caixa? É errar. Não é? O que é pensar dentro da caixa? É pensar o certo. Pensar dentro do certo. O que é luto? Luto é quando morre um ente querido e aí fica todo mundo de luto. Isso é pensar dentro da caixa. Aí o que eu fiz quando eu comecei a explicar o luto hoje? Eu errei. Eu errei a definição, bolo de caixinha do luto. Aí, nunca tinha pensado assim, exatamente, nunca tinha pensado assim, porque você só pensa certo. Você nunca pensou errado. O criativo é a pessoa que pensa errado, ela não pensa certo. Aí eu falei para ele: você quer ser criativo? Então erre. Aí ele fez a pergunta de US$ 2 milhões que ele nunca deveria ter feito na vida. Que é exatamente a mesma pergunta que vocês me fazem toda vez que vocês perguntam: Ferrari, o que eu faço? Ferrari, o que eu faço? Ferrari. Ele me perguntou: como é que eu faço para errar? Vamos pensar devagar para vocês entenderem. Quando você pergunta para alguém como é que eu faço para errar, você está pedindo que a pessoa te diga o que você tem que fazer. Se você fizer o que a pessoa falar, você vai estar fazendo a coisa certa, que é o que ela falou. Então você não vai estar fazendo, você não vai estar errando. Entendeu? Você nunca vai errar
Se você perguntar, o que é que eu faço? O que eu faço para alguém? E fizer o gabarito que o outro te der para mandar fazer. Ó, para você errar, você caga de ponta cabeça. Aí você vai lá e caga de ponta cabeça. Você não errou, você acertou. Ah, mas é incomum, mas tudo bem, mas você errou, acertou, porque você fez exatamente o que te falaram para fazer. Você imitou um gabarito que te foi dar. Aí ele falou, Ferrar, como é que eu faço para errar? E aí eu que travei, né? Eu travei. Como que qualquer coisa que eu falasse, eu estava gabaritando o rapaz. Ele estava querendo sair da caixa. Qualquer coisa que eu falasse, pum, eu encaixava ele no meu gabarito. E essa pergunta não tem resposta. Como é que eu faço para errar? Se eu fosse hoje em dia, para tentar dar uma resposta para ele, eu diria assim: seja você. Né? Seja você. Na época eu não tinha esses conceitos de autoconhecimento e tal, então não falei assim. Porque é isso. Você é único, singular, diferente. Quando você se permite ser você, para o resto do universo, você está errado. Por quê? Porque para o resto do universo, o certo é o deles. Enquanto você não for igual a eles, você está errado. Então, quando você se permite ser você, para o outro você está errado. Mas para você, você está certo. Por quê? Porque você se acertou. Você está alinhado com você. Você está na sua unicidade. Está no seu flow. E o que vai acontecer é que o universo inteiro vai reclamar, porque ninguém tem interesse que você seja você, que você assuma a sua unicidade, assuma o seu diferencial. Todo mundo quer que você viva na uniformidade deles. Você no meu gabarito e não no seu. Por isso que é tão difícil viver em autorrealização. Porque você não se permite errar. Por quê? Porque você quer fazer o certo. Só que o que você acha que é certo, para você é errado. Porque não está em acordo com a sua unicidade. Eu vou colocar uma coisa concreta para você entender. Você é um pé de mamão. Só que você não se permite ser mamão. Porque você quer estar certo. E tudo ao seu redor é mandioca. Então você é um pé de mamão tentando ser mandioca. Porque você quer estar certo, porque o certo é a mandioca. E aí você fica tentando ser mandioca, mandioca. Você não se permite ser mamão. Se você se permitir ser mamão, aos olhos das mandioca, você vai estar errado, porque você tem, para você estar certo, você tem que ser mandioca. Mas você não é mandioca, você é mamão. Então, a hora que você se permite ser mamão, aos olhos das mandiocas, você está errado. Só que para você está certo. Então, todas as mandiocas vão olhar para você e falar: você errou. E se você for lúcido, você vai olhar para as mandiocas e falar: exatamente. Eu errei o seu gabarito.
Eu errei o seu gabarito porque eu quero viver no meu. Ah, mas isso não é normal, não é certo, não é correto para você. Mas você precisa parar de confiar. Ah, lembra lá no comecinho do Elvis Leno? O Elvis Leno. Quem é você para confiar em você? Aí tem aquele áudio lá, né? É, você é único, único. É bonito de ouvir aquilo, mas quando que você se permite ser único, ser diferente? Não, você está sempre ali, tentando imitar os outros, tentando agradar o outro, vivendo na uniformidade, ou tentando forçar o outro a viver na sua. Então, o pior pecado é o certo. Esse é o pior pecado, é o certo. Ah, eu vou ler a letra da música para vocês. Essa música eu fiz para mim. Inclusive, eu fiz no meu aniversário e me dei de presente. No meu aniversário do ano passado. Mas serve para todos nós. Opa, tá aqui. A música diz assim, ó: não tenha medo de errar, faz parte. Abra sua mão, jogue os seus dados. Errar é certo, certo é errado. É isso que eu estava falando, isso aqui em forma de poema. A moeda da vida tem dois lados. Não tema se considerar ser considerado infame, não economize vexame. Não existe pecado, tudo está em aberto. O pior pecado é o certo. Não tente ser outra pessoa. Tempo voa. Seja você estranho, ovelha negra do rebanho. Para o seu próprio bem, seja o mal necessário. Seja um erro extraordinário. Ou seja, bota fé no errar. Enfia o pé no errar. Não, fica, não economiza errar. Errar. Enfia o pé na jaca com força. Ah, mas vão falar mal de mim. Enquanto os cães ladram, enquanto o errante passa. Você vai passar. Os cães vão ladrar. Claro que vão ladrar. Porque é isso que eles sabem fazer. Eles estão lá em alguma das 5 fases da lamúria, né? Do luto. Eles vão ladrar, é isso. O cão ladra enquanto os errantes passam. Você vai, você vai para sua autorização. A, a função, a vida, ela não é uma atividade biológica. Você viu isso também? Ela é uma atividade pedagógica. Então, uma coisa fundamental para você entender é que a função da vida é te subjugar. Essa é a função da vida, te subjugar. A função da vida é falar, não é te apoiar, falar, não, eu vou te ajudar. Não, ela fala assim, você não vai conseguir, eu não vou deixar. Se fosse você, eu nem tentava. E você vai morrer no final. Essa é a função da vida. Te subjugar. Por quê? Porque senão não tem desafio. Senão você não vence. Senão é igual você subir num ringue de boxe e não ter oponente. Como é que você vai ganhar a luta? Não é? Você só lá no ringue boxe, ganhei, sou campeão. Ué, mas você nem lutou? A vida vai te dar porrada, vai chutar o seu saco, vai
grudar no seu pescoço para ver se você se solta, se você vai, se você se desenvolve, se você ultrapassa. A lógica do videogame. Vai vir os bichinhos, depois vem os mais fortes, até que vem o chefão. A função da vida é subjugar, porque ela não é uma atividade biológica. Ela é uma atividade pedagógica. Ela quer que você aprenda. Ela quer que você se desenvolva. Para você se desenvolver, ela vai te bater pra caralho. Aí você vai ficar lá chorando numa das 5 fases do luto. Meu desejo não foi satisfeito. A vida é ruim, a vida é ruim. A vida é ruim mesmo, porque a função dela é ser ruim. A função da vida é ser ruim. Para você ficar bom. O espiritismo, a, a doutrina espírita, né, kardecista, o nome que se dá para a vida é mundo de provas e expiação. Lindo, né? O que é expiação? É correção. Correção. Mundo de prova e correção. Corrigir o quê? O erro. Qual erro? Aquele único erro que você faz que deságua num mundaréu de consequências. Que erro é esse? Viver em autonegação, no não para mim. Então, essa é a função da vida. Corrigir esse seu erro de optar por viver em autonegação. Agora eu vou ler um último texto que eu escrevi recentemente, que eu creio eu que vocês não leram, porque vocês mal e mal leem o livro, né? Quanto mais as outras coisas que eu coloco lá. Então, eu vou concluir aqui o Eureka, o Eureka 25 com esse texto. Eu vou ler e vou comentar. Ele descreve um acontecimento factual, aconteceu mesmo. Claro que depois, quando o escritor vai escrever, ele cobre de redondilhas para deixar o texto mais bacana, gostoso de ler e tal. Mas os acontecimentos são exatamente esses. Eu escrevi por conta de uma egofonia que eu estava fazendo com uma veterano. O texto chama Antes do Depois. Como eu escrevi o texto mais literário, talvez eu acrescente algumas coisas assim mais factuais para vocês entenderem bem o que estava acontecendo. Gastava todo o meu tempo, o pouco dinheiro e o povo me malhando feito Judas na quaresma. Esse povo que eu estou falando aqui é o povo do trabalho espiritualista que eu participava. Culpa do Ferrari, culpa do Ferrari. Tudo era culpa do Ferrari. Se a torre de Pisa era torta, culpa do Ferrari. Se o avião do Mamonas Assassinas caiu, culpa do Ferrari. A Primeira Guerra, a Segunda, o dilúvio, a queda do homem, culpa do Ferrari. Até calado eu estava errado. Aí tem ha, 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 ha. Rindo agora. Naquele tempo, não. Naquele tempo estava no fundo do poço e no fundo do poço tinha um alçapão para ir mais fundo. Isso aqui é factual. Eu estava arrasado. Né? Procurei um amigo psicólogo que também fazia parte do grupo, mas era da ala dos aliados. Então, ele fazia parte desse grupo, mas ele era amigo. Consultório pequeno, Travessa da Paulista, tarde anônima.
Contei minha história como quem despeja entulho na calçada. Ele ouviu tudo com atenção sacerdotal. Depois, como além de psicólogo era médium, incorporou o capeta. O rosto mudou. Então é isso mesmo. O cara, ele era psicólogo, mas ele era médium. Então, depois que eu contei a coisa, baixou um santo lá, velho. E aí vai, aqui é a voz que começou a falar através dele, né? Tá reclamando por quê? Disse a voz de dragão, falando pela boca do meu amigo. Até que tá bom. Você ainda está de pé. Vai quebrar as duas pernas, andar de joelho no asfalto quente, sangrando nos grãos de milho, arrastando-se pelos cacos de vidro. Puta que eu pariu! Pensei. Pra que chutar cachorro morto? Vim pedir colo e me entrega um Armagedon. Mas a voz não parava. Repetia como uma reza hipnótica. De joelhos no asfalto. Eu vou tentar lembrar agora. De joelho, no asfalto, no milho, no caco de vidro. De joelho, no asfalto, no milho, no caco de vidro. De joelho, no asfalto, no milho, no caco de vidro. Ficou um tempão falando isso aqui. Agora eu estou rindo, né? Mas na hora. E eu, que já estava por um fio, comecei a ceder. Imagina um dia que você está assim, você está em frangalhos, está arrasado, e aí você vai buscar aconchego, e aí você recebe umas pauladas dessas. E eu, que já estava por um fio, comecei a ceder. Me curvei. Tudo isso aconteceu mesmo, fisicamente mesmo, não é metáfora. Me curvei mais, até que os joelhos tocaram o chão. E no chão, continuei me curvando, até como quem se rende à gravidade do mundo, caí, arriado, sem forças vital, sem forças psíquicas, sem força nenhuma, estirado no chão, como se o pé de um gigante estivesse me esmagando. Então foi isso mesmo, a cena foi essa. Eu fui me ajoelhando assim com a fala, perdendo as forças, até que eu fiquei esticado no chão, prostrado mesmo assim, ó, largado no chão, que nem um saco de batata. Aí a voz falou: entendeu agora? Disse a voz gigante, sem o mínimo tom de piedade, não tinha piedade nenhuma. É aí que você está, no chão do vitimismo. Eu estava me lamuriando, né? Fui lá me lamuriar pro cara. Caído, derrotado, fracassado, vencido. E você tem duas opções: continuar se vitimizando ou se levantar e lutar. O que vai ser? Filha da puta, né? Tuf, a ficha caiu. Entendi tudo o que estava acontecendo no grupo e a pedagogia da reza brava. Estava passando pela dor do segundo parto, era tipo um segundo parto. E eu tinha duas opções: morrer desistindo de mim, os meus valores podiam desistir, né? Ficava ali na lamúria. Eu ia desistir de mim, dos meus valores, das minhas verdades e dos meus desejos. Desistia. Ou morrer lutando por mim, meus valores, minhas verdades, meus desejos. Espera aí, caiu um cisco no olho. Isso aqui eu escrevi porque na hora que estava escrevendo eu lembrei e realmente deu vontade de chorar. Pronto, voltando. Dentro de mim, uma voz gritou, furiosa: já que vai morrer,
Que morra lutando, porra! Não falou isso, né? Isso é dentro de mim, eu tava com esse sentimento. Coloquei as duas mãos no chão e empurrei todo o corpo para cima. Porque eu estava estirado no chão e eu, né? Tipo, posição de flexão. Embora não houvesse pé de gigante nenhum pisando em cima de mim, porque era como se tivesse um pé de gigante pisando em cima de mim. Parecia que havia, era pesado pra caralho. Mas eu não ia morrer sem lutar, nem fodendo. Coloquei mais força, uma força que eu não tinha, ou que eu não sabia que tinha. E de repente, imagina, coisa de louco, né? Imagina um cara no chão fazendo força para levantar como se tivesse um gigante pisando em cima dele, mas não tem gigante nenhum, é tudo dentro da cabeça do doido. Aí eu coloquei toda a minha força. E de repente estava de pé, chorando aos prantos. Meu amigo saiu do transe mediúnico, que ele estava lá, e me viu chorando e não entendeu nada. Eu também não expliquei, não dava, eu só chorava, não tinha condição de explicar, não. E quanto mais chorava, mais entendia. E quanto mais entendia, mais agradecia a dor, a humilhação, aquilo que chamei de injustiça. Então, aqui é a conclusão do texto. Meu amigo, isso aqui eu falo para você, meu amigo. Então, meu amigo, a vida é assim mesmo. Eu vou colocar o texto aqui, que aí eu fico olhando para a câmera. Fica mais bonito. Então, meu amigo, a vida é assim mesmo. Antes desse depois, né? Tipo, antes e depois, antes de Cristo, depois de Cristo, né? Antes desse depois, a vida realmente parece injusta e sem sentido. Só que não. A vida tem uma missão. A vida tem uma missão: te colocar de joelhos. E depois te colocar debaixo do pé do gigante. Até que você grite: não mais! Até que você grite: basta! Até que foda-se que são 300 contra 1 milhão. E você berra: Esparta! E vai para a guerra. Capota, mas não breca. Vencer ou morrer lutando! E a partir dessa decisão, tudo muda, tudo faz sentido. Gratidão pelo capeta e pelo gigante. Eles foram seus parteiros. Crucificado pela vida, você morre. E renasce. Aleluia. O que eu tentei fazer com vocês aqui nesse ciclo de estudos foi ajudar vocês a morrerem, para poderem renascer. Eu dei o meu melhor, mas eu só posso ajudar. Isso é uma decisão de cada um. Se você está embaixo do pé do gigante, eu te pergunto: até quando? Para quê? E assim eu encerro o ciclo de estudos Eureka 2025. Agora eu vou falar para vocês sobre a fase de práticas. E se vocês tiverem perguntas, eu vou pôr o fone de ouvido e vocês perguntam. A fase de práticas é para vocês praticarem autoconhecimento pessoal, fazerem autoanálise.
ela vai acontecer no grupo dos Eurecários. Então, se você quiser praticar, entra lá no grupo dos Eurecários, o link está ali no grupo da tarefa. O que você precisa entender para tomar uma decisão consciente é que a fase de práticas que você vai entrar começa. Veio aqui na minha cabeça que a melhor coisa que você deve fazer para decidir se você quer entrar na fase de práticas é se você está afim de fazer isso aqui, né? Gritar Esparta, ir para a guerra e nós capota, mas não breca, vencer ou morrer lutando. Se for sim, entra. Independente do que eu vou falar agora. Ainda assim, eu vou explicar, porque vai que você prefira ficar debaixo do pé de gigante e morrer de medo. Você também pode fazer isso, é uma opção. A fase de práticas, ela começa pela prática da linha do tempo. Então, a fase de práticas, ela é basicamente você ficar todo mês praticando o Diário da Consciência, que é uma metodologia que a oficina desenvolveu para você praticar autoanálise. Mas você não vai poder chegar na fase de praticar o Diário da Consciência se você não passar, se você não fizer a linha do tempo. E também não vai ser produtivo. Então, você primeiro vocês vão fazer, todo mundo que entrou no Eurecário vai participar da fase de prática, vai começar fazendo a linha do tempo e depois vai fazer o Diário da Consciência, que vai começar só em janeiro. Então vocês vão fazer a linha do tempo começando semana que vem, e lá em janeiro aí vai ter férias, quando terminar a linha do tempo, e aí lá em janeiro vocês vão ter a fase da prática do Diário da Consciência e vai ser o ano inteiro. Só que como você não vai chegar lá no Diário da Consciência, se você não passar pela fase, se você não tiver disposto a passar pela prática da linha do tempo, então não faz muito sentido eu ficar te explicando coisas sobre a prática do Diário da Consciência, sendo que você vai desistir logo por causa da prática da linha do tempo. O que você precisa entender agora, nesse momento, de forma superficial, sobre a prática do Diário da Consciência, é que ela é mensal. Então você precisa ter um compromisso mensal e diário, porque todo dia você vai estar tendo uma atividade ali durante um mês e depois outro mês, durante um ano. Então é bastante compromisso. É coisa leve, mas é prática de análise diária. Às vezes você vai estar analisando o seu caso, às vezes você vai estar analisando o caso de um colega. Então você vai estar sempre nessa atividade, sempre pelo celular e tal. Mas enfim, o principal para você entender é que para você começar a ser um praticante de autoanálise, você vai e continuar e chegar na fase do Diário da Consciência, você vai passar pela prática da linha do tempo. O que é a prática da linha do tempo? É aquilo que acontece quando você morre. Então, já ouvi falar, as pessoas falarem assim, que quando elas morrem, a vida inteira delas passa pela cabeça delas. Assim. É isso, essa é a prática da linha do tempo. Você vai reviver a sua vida inteira em uma semana. Você vai contar a sua vida inteira em uma semana. Vai ligar o seu celular e vai falar. Então eu nasci, aí depois que eu nasci me deram papinha, aí depois colocaram um pijaminha, né? Tudo que você lembrar você vai falar. Tudo que você lembrar. No prazo de uma semana. Na verdade, 6 dias. 6 dias, não é uma semana.
Mas em 5 você consegue. Eu acho que o prazo é de 5 dias, né? 5 dias. Em 5 você consegue. Todo mundo conseguiu até hoje. Mas até aí tudo bem. O que talvez você não queira é que você vai ter que contar a sua vida inteira para todos os seus colegas. É como se tivesse uma roda e sim, ó, todos os seus colegas sentados em roda. Aí a sua cadeira está lá no meio, aí você senta na cadeira e você vai contar a sua vida inteira para todos os seus colegas, com todas as aventuras e desventuras que você viveu. Sim, seus colegas vão fazer um voto de, todos vocês vão fazer um voto de confidencialidade. O que é contar igual terapeuta faz com o paciente. O que o paciente conta com o terapeuta morre ali na orelha do terapeuta. Então, a mesma coisa para vocês no Eurecário. Vocês ouvirem, vocês só vão ouvir, só vão ficar cientes porque pode ajudar o seu companheiro no processo de análise, mas é só para isso. Mas talvez você não esteja disposto a fazer isso. Então, se você já entrou lá no Eurecário e você não está disposto a fazer, porque os Eurecários é terapia em grupo. Então, se você não quer fazer terapia em grupo, não quer contar, você quer esconder as suas vergonhas debaixo do tapete, ou só quer contar para um terapeuta, você vai ter que encontrar um terapeuta e fazer terapia particular, o que eu recomendo. Ele não vai usar a metodologia da oficina, mas você vai ter privacidade. Vai ter privacidade de contar as suas histórias só para uma pessoa. Para participar do Eurecário, você vai contar a sua história para todos os participantes. Todos. Se tiver 40 pessoas lá, vão ser 40 pessoas ouvindo a sua história. Por enquanto deve ter umas 30 e no máximo 30, não chegou a 35. Então você precisa tomar essa decisão. E se você, então, se você está disposto, continua lá, porque é isso que vai acontecer quando você fizer a prática da linha do tempo. Se você não, se a resposta for não, e tudo bem se for não, não tem problema nenhum. Tem gente aqui que ano passado teve a oportunidade e não fez, e esse ano não perde por nada. Então faz parte, né? Faz parte. Você toma sua decisão. A decisão que você tomar é soberana e como eu falei, né? Escolhas têm consequências. Você vai experimentar as consequências dela. Ah, beleza? Se você, esse é o principal que vocês precisam saber. Porque é assim, você não tem que. Eu uso uma metáfora que às vezes o pessoal não acha. É meio grosseira, Ferrari, isso aí. Mas é isso. Sabe aquela história de botar a bunda na janela? Fazer a autoanálise em grupo é botar a bunda na janela. E às vezes você não está afim de botar a bunda na janela. Eu respeito, todo mundo respeita. E está tudo bem. Só que na oficina as práticas de autoanálise são em grupo. É isso. Não tem terapia particular na oficina. A única terapia particular que tem na oficina é que uma vez por mês eu pego um dos casos que está sendo que vocês estão fazendo, né? Pergunto quem quer a minha ajuda, aí eu pego, faço um estudo de caso daquele caso em particular, mas todo mundo assistindo, mas eu dou uma assistência particular. Uma vez por mês eu faço isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, qualquer fone de ouvido, é só vocês perguntarem, eu respondo. Dúvidas e tal. E vocês estão lá no grupo dos traidores. Quem não tiver, entra. E quiser entrar, entra. E vocês podem sempre conversar comigo lá. Acabou a minha água. Entrei na primeira fase do luto. Acabou a minha água. Lucas, depois a parte. Pode falar, Lucas.
Salve! Salve, Ferrari, boa noite a todo mundo. Cara, eu tô aqui para te agradecer e comemorar que até que enfim eu cheguei no fim do ciclo. Depois de tanto tempo, cara, tô aqui no final de tudo. Tô muito mais feliz comigo mesmo. Eu me sinto muito mais capaz do que no começo do ano, me sinto muito mais em paz. E é isso, cara. Eu tô agradecendo aqui a você, agradecendo a oficina, deixando aqui registrada a minha comemoração. Gratidão a todos os meus colegas que me ajudaram a me espelhar, né? E é isso. A minha segunda coisa que eu estou aqui pensando é sobre o luto. Estava falando do luto aí, e eu estava aqui matutando sobre a gente sofre no luto pela perca das coisas que parece que que faziam parte da gente, né? Por exemplo, porque às vezes pode morrer uma pessoa parente minha e eu nem ligar, porque eu não tinha aquela pessoa não me mostrava quem eu era, ou então não refletia em mim, ou então, por exemplo, quando você vai na sorveteria e tem picolé de manga, e aí, mas acabou de açaí, aí você sofre pelo de açaí, aí você vai no outro dia, tem de açaí, mas não tem mais de manga ou de jaca, aí você não sofre. Então, talvez essa questão do luto é quando morre alguma coisa que é você, né? Algo de você parece que vai junto, embora, assim. E aí volta aquela questão da criação da sua realidade, né? Como você cria a sua realidade e aí você tá no luto, é porque você perdeu alguma coisa que é você, né? O que você acha disso? Tem a ver? Eu acho que se você observar, você vai entender, vai ficar claro para você que isso que você está chamando de é você, por trás tem um desejo. Aí é exatamente o que eu falei. Perfeito. Então tá bom, cara. Obrigado aí mais uma vez, tamo junto. Valeu. Faz tempo que a gente tá junto, né? Valeu. Pati. Pode Boa falar, noite. Pati. Boa noite, Ferrari. Boa noite a todos. Boa noite, Pati. Ferrari, a minha dúvida é assim: você vai formar grupos, vai de 5, vai depender de quantos vão ficar, né? No Eurecário lá. No grupo Não, de. esse ano eu vou fazer diferente. Ah, então, porque acho que o ano passado você formava grupos de Não, 5 esse ou é, 6. isso. Ano passado, se você só ouvia as histórias das pessoas que estavam no seu grupo, certo? Isso é a minha dúvida, é isso mesmo. Esse ano é diferente. Se tiver 40 pessoas lá, você vai contar suas histórias e as 40 pessoas vão ouvir. Tá bom, tá. Então teve uma mudança, tá? Correto, era essa a minha Terá, dúvida. né? Isso. Tá bom, obrigada. Beleza. Valeu. João, depois você, tá, Epson? Pode falar, João. Aí. Ferrari, muito obrigado. Mais um ano maravilhoso aqui com você. Sempre é espetacular, aprendi demais. Então, tenho que vir aqui agradecer. Dizer aos colegas que nunca entraram no Eurecário, entre pelo menos uma vez, porque é maravilhoso lá. Você só tem a ganhar, não tem o que perder lá. Então, é só o que ganhar. Agora, eu não Tem entendi. sim. Tem sim Tem o o que que perder. perder? Então, tá Vai certo. perder vai perder os equívocos, vai perder o altruísmo, vai perder um monte de coisa. Pronto. Então, não tem nada bom para você perder, só tem coisa ruim. Pronto, vamos lá. Eu não entendi aí. Então vai ser um grupo de 40 pessoas, é assim? Isso. Vai ser o grupo do número de pessoas que tiver, aproximadamente 40, que é o que tem até o momento. Ok, tá bom. Isso está escrito lá? Se você restringiu, como vai funcionar em algum lugar? Eu não achei isso. Não, quem nunca participou nem sabe como é que funciona, então basta eu saber.
que eu que vou coordenar. Tá certo. Obrigado. Beijo, te amo. Valeu. Tá liberado, Epson, pode falar. Boa Epson, noite, pessoal. Tudo bem? tudo bom? E você? Legal. Ferrari, essa, esse episódio aí do... É Lupércio, que você contou? Do R? O Pércio, se um dia ele descobrir que eu contei, vai ser interessante. Tá, 1000 anos, pois é, velho. 1000 anos, né? beleza. Tô com 55, você tinha 22, né? Tá certo. Então, isso aí aconteceu antes ou depois de quando você estava na Despertar agência de... existencial? Não, na agência de publicidade, onde o cara pediu para você pegar o que você tinha jogado no lixo. Ah, aquela história foi, Uhum. foi meio perto, porque essa história de eu ter jogado texto no lixo é quando eu estava fazendo estágio. Então, eu acho que essa história, eu não lembro se ela foi antes ou depois, mas essa história, eu não contei hoje, eu lembrei dela. Eu não contei hoje porque ia ficar 3 histórias e o tempo ia demorar, mas essa história faz parte do processo de eu entender esse negócio do errar. Ela foi ou, ou antes ou depois, mas está aí, nesse meio, faz parte desse processo. Ah, tá. Porque exatamente essa é a minha dúvida, porque alguma coisa ali estava falando em sofrimento e você não estava conseguindo fazer a tradução naquela época para entender que você deveria errar naquele sentido, era isso? Exatamente. Foi o que eu falei na hora que eu estava contando, né? Eu já fazia coisa, mas não estava entendendo. E aí fui passando por esses processos para poder me conscientizar e poder colocar em palavras essa explicação do R. Né? Tem um texto dos que eu mais gosto no site do Ferrariano que chama R. Aí, naquele texto, eu acho que eu sintetizei toda a minha eureka. Ele é grandão, muito legal. Ok, cara. Olha, é realmente, cara, um privilégio, né? Eu percebo que os buracos estão aí e, sei lá, cara, essa questão de o pior cego é aquele que não quer ver. Aí mesmo a pessoa que decide, que quer, fala, não, eu quero ver. Porra, mas ainda assim, cara, às vezes o cara é míope demais, velho. Precisa de um condutor, sabe? Senão se machuca demais, cara, sabe? E eu Sim, eu sei que entendo. o sofrimento tá aí pra mostrar o que é bom através do oposto. Mas, cara, se você tem uma história de vida que pode servir como, né, como um mapa, né? Porque o território você vai precisar percorrer. Isso aí, ele alavanca demais, cara, né? E eu, cara, sem ter iniciado o ciclo ainda, eu gostaria realmente de agradecer porque é uma contribuição, assim, não tem como precificar, né? Cada um vai valorar de uma forma, né? Que depende muito das circunstâncias. Mas não dá para precificar, cara. Então, eu realmente agradeço de coração, de forma genuína, esse trabalho que você faz. Às vezes a gente quer passar a mão na cabeça, mas esse carinho, ele deixa a pessoa ela sem preparo, sem casca grossa, entendeu? Percebo muito isso com o meu ciclo de convivência, né? Não na minha história, mas nos que estão em torno de mim, que as pessoas sofrem porque não expõe, né? Não cria uma casca. E aí qualquer brisa que bate, pega a gripe, cara, entendeu? Então, assim, realmente é louvável esse trabalho seu. Eu sei que eu estou chovendo molhado porque isso para você também deve ter um prazer aí imensurável de ser você, né? Há muito que eu buscava tentar entender onde fica, né, essa felicidade, né? E quando eu me dei cara com o conceito de
de sentir prazer, né? O inútil prazer de ser a mim mesmo, né? Ser eu mesmo. Aham. Pô, cara, tá aí, ninguém fala. Porque você tem que ser útil, né? Então, mas, porra, quando você para respirar e percebe, cara, porra, é gostoso ser eu por ser eu, né? E aí é onde você começa a errar. Eu falei, caceta, velho, eu quase não tenho errado, né? Tenho acertado o tempo inteiro, mas, porra, cara, é muito ruim, né? Porque você tá acertando pros outros, né? Então, novamente, cara, Aham. muito obrigado. Espero que tudo dê certo para que eu inicie com vocês no ano que vem. E vamos nessa. Legal, Edson. Vai ser massa. Vai ser uma nova viagem e quem faz a viagem são os tripulantes. Vai ser bacana viajar com você, vai ser um prazer também. Agradeço. Show de bola. Então, meus caros, vamos encerrar essa demanda? Algo mais? Ou podemos. Então tá. Eu vou, como eu falei, amanhã eu vou. Vocês vão entrar lá no grupo Eureka e vocês vão ver só um tópico. E esse tópico vai estar escrito feedback. E aí eu peço para vocês, podem deixar o feedback lá, escrito, por áudio, do jeito que você quiser, se você quiser. E o que eu peço para vocês é, me diga como é que foi a sua experiência de ser aluno do Eureka 2025 e os, pró, os bons e os ruins, né, dessa viagem. E se você acha que pode ser melhorado alguma coisa, se tem alguma coisa que pode ser melhorada, alguma coisa que foi ruim, que não deveria ter, você me fala, que eu vou considerar para poder fazer com que as próximas turmas tenham uma experiência cada vez mais positiva, né? Não prazerosa, mas efetiva. Ah, a Edna quer falar, não estou vendo, não está nenhuma mão levantada. Aqui não está. Não estou vendo a Edna aqui, não. Levanta a mão aí, Edna, se você quiser falar. Eu acho que já foi. Tudo bem, fala lá no feedback. Então, agradeço. Recomendo vocês entrarem no grupo de traidores e entrarem na prática. Se for assim, eu vou entrar na prática só para ver como é que é. Pode, inclusive essas alterações que eu estou fazendo justamente para isso. Você chega lá, faz, fala, não, isso aqui não é para mim. Aí você sai. Porque antigamente, do jeito que era antes, se você saísse, se atrapalhava o funcionamento. Mas eu estou mudando o funcionamento, porque nesse ano que passou, teve muita gente que saiu e atrapalhou o funcionamento. Então, estou tentando inventar uma nova maneira que você pode entrar e sair, você não vai atrapalhar o funcionamento. Claro que eu não recomendo que você saia, mas pode. Né? Então, vou lá, vou lá ver se é boa essa festa aí. Festa estranha, com gente esquisita. Aí pode. Então, eu recomendo. No mínimo, eu recomendo que você entre no grupo dos traidores. Mas, se você não quiser, está tudo à disposição, você que decide. Se você decidir que não quer nem entrar no grupo, nem fazer prática, nem nada, acabou aqui, acabou. Eu agradeço a sua participação aqui. Agora eu vi. Eu agradeço a sua participação. Agradeço a caminhada e nos vemos num próximo encontro. E deixar a Edna falar e eu encerro. Uai, Edna, cadê você? Pode falar, Edna, eu liberei o seu microfone. Segurem aí aquele negócio de formatura para jogar para cima a hora que acabar. Edna, acho que seu microfone está liberado. É só você clicar e falar.
Não tá rolando não, aí. Faz assim, fala no feedback, beleza? Porque aqui tá liberado. Então, eu vou falar a declaração pela última vez e fica encerrado o Eureka 2025. Eu honro e celebro, eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um, por isso toda forma de exclusão e desrespeito que me chega de mim, não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Valeu, gente! Foi lindo, enquanto durou. Finito!